Ixi. Muito bem. Alguém quer fazer a prece ou... O Raul falou da prece, o Marcos já saiu. O que isso é escrito que ficou aí? Aqui no meu aqui está aparecendo uma mensagem aqui, não sei o que é. Bem-vindo? Não. Está... Gravando, deve ser. Esta reunião está sendo gravada. É. Isso. É que a gente grava que esse estudo tem uma sequência, né? A gente coloca lá no site Espiritismo para Todos. Quem quiser acessar, entra lá no site e assiste. Aí pode ouvir, pode ver e pode acompanhar também, né? Às vezes perdeu o dia. E tem mais outros estudos lá também. Vamos lá? Vamos agradecer a Deus, pedindo a Jesus um amparo de sempre. A espiritualidade amiga da casa, a proteção. Que possamos todos nós, envolvidos e imbuídos no melhor ideal de estudos, de aprendizado, que as lições, que as inspirações sirvam para a nossa vida prática e que a espiritualidade que nos acompanha possa também aproveitar esses momentos de reflexões e amparar e auxiliar a tantos espíritos que se encontram perdidos, perambulando pelo rumo norte, e tantos encarnados que conhecemos que estão com dificuldades nesses instantes, às vezes nos hospitais, passando por cirurgias, em pensamento de suicídio. Que a espiritualidade envolva a todos, que Jesus nos ampare e nos abençoe, hoje e sempre. Chegou o Crispim, a Élvia. Deixa eu colocar aqui para apresentar. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Seja bem-vinda. Tá dando para enxergar, hein? Eu tô colocando, mas é porque eu acho que nem sei se todo mundo tem o livro aí nessa versão. Então fica mais fácil de acompanhar. Semana passada, nós só abordamos e debatemos bastante o item 30, né? Que foram essas duas aqui. Nós estamos no 7º estudo do capítulo 1, Caracteres da Revelação Espírita, e nós vamos começar aqui o item 31. Né? Beleza? Se alguém quiser ler também, pode ficar à vontade. Hein? É só ir ajeitando. Pelas relações que agora pode estabelecer com os que deixaram a Terra, o homem possui não somente a prova material da existência e da individualidade da alma, mas compreende também a solidariedade que vincula os vivos com os mortos deste mundo e os deste mundo com os de outros planetas. Então, nesse item, nesse primeiro parágrafo do caractere 31 aqui, né, da doutrina espírita, o que Kardec vai colocar? Que essa relação que nós podemos estabelecer com o conhecimento e com as orientações que o Espiritismo vai trazer, norteando, regulamentando e informando como funciona, nós podemos provar e comprovar quantas vezes nós quisermos, se adotarmos os postulados aqui, né, que Kardec está trazendo, para que a gente possa, fazendo essa experiência e ir validando isso. Então, isso está ao alcance de todo mundo, independente de credo, de classe social, de país, de língua, né? E essa relação, ela também vai levar que nós possamos compreender aqui a solidariedade que vincula os vivos com os mortos deste mundo. Que é a morte, né? Morte é a falência dos órgãos.
Que órgãos? Órgãos físicos, né? Então, quando morre aqui, é os mortos desse mundo. E os deste mundo com o de outros planetas. Porque se, como disse Jesus, há muitas moradas na casa do Pai, todos os planetas habitados, partindo do pressuposto que Deus não faz nada inútil, né? E que ele cria espírito e matéria, não teria finalidade de matéria sem o princípio espiritual. Sabemos nós que toda a composição, desde os minerais, aos vegetais, aos animais e a nós, tudo é regido por, desde átomos, né, nos minerais, ou células, órgãos, tecidos, nos vegetais, nos animais, e agora nós aqui na qualidade de homens. Então, isso abre um processo de cooperação muito maior do que só os vivos com os mortos, mas como também o dos outros mundos. Mas dentro dos mundos, o que nós entendemos que é matéria, em verdade, são princípios inteligentes que têm por trás um perispírito e que forma e dá forma às coisas na matéria. E isso constitui depois uma relação. Então, o nosso corpo, dependendo do tamanho, da largura, altura, né, é 70, 100 trilhões de células. Cada célula do nosso corpo é um ente, né, como do átomo ao arcanjo, né, a evolução. Esse princípio inteligente, então, cada célula vai se multiplicando, ela vira um tecido, vira um órgão, e ela está sobre a regência da nossa alma. Mas cada célula, ela é um organismo individual e ela pode ali, ela vive. Né? Pode um órgão viver sem o espírito? Né? Pode. Tá o livro dos Espíritos vai até dar uma relação lá com o natimorto, né? Olha, pode ter uma gestação aonde forma os órgãos ali, mas não tem um espírito coordenando tudo? Tem. Mas ele é desforme e ele não sobrevive. Ele só multiplica as células, mais coordenada ali pela mãe, e esses órgãos, ele não tem a característica de uma alma regendo aquelas multiplicações de células. Então, não tem vida, não tem sobrevida. Ao mesmo tempo que eu posso deixar o corpo, e o meu corpo, por um período, pode ali, um rabo de lagartixa, mexe, né? Se cortar, ele mexe. Tem uma célula por um períodozinho ali, enquanto tiver uma alimentação, essa célula pode sobreviver. Tem células em laboratório sendo mantidas com uma alimentação, isso com uma técnica, e reproduzida há 20, 30, 40 anos, inclusive usando aí na parte da medicina. Então, pode acontecer isso? Pode. Tem um princípio naquela célula? Tem. Esse princípio tem um perispírito? Tem. Mas ele não está ali necessariamente sobre a regência de um outro ser, que seria um cachorro, um gato, sei lá, ou nós mesmos, né? Então, esse processo é muito bonito, porque é um processo de colaboração. Se nós mantermos a harmonia, se nós trabalharmos dentro que o Cristo chamava da seara do Pai, né, na sua vinha, nós tenderemos a partir para coisa mais harmoniosa. E isso nós vamos ter nós vamos criar menos desajustes, menos desarranjo. Não que a matéria não vai perecer, não vai sofrer as suas falências, porque nós, encarnados, vamos ter essas vicissitudes inerentes ao corpo. Então, todo mundo aqui vai morrer fisicamente, mas o que a doutrina espírita acaba matando a morte, no sentido que nós não finalizamos com a morte do corpo físico, que nós perpetuamos, continuamos, e aí esse vínculo ele aumenta, né, e perdura
eternamente, uma vez que nós somos criados e não vamos ter fim, né? Pela orientação da espiritualidade. Nós tivemos um início e nós não... né? Agora somos eternos, né? Alguém quer completar aí? Ajudar, discordar, colaborar? Agora somos imortais, seu Arthur. Eterno é aquilo que sempre existiu. Isso, é verdade. Tá vendo? Por isso que é bom, sempre tem alguém aqui para ajudar, e a gente pode embaralhar na terminologia, e o Lorival está certo. Eterno é o que sempre existiu, e nós somos aí imortais, né? No sentido que nós não morremos enquanto alma, né? Vamos morrer enquanto corpo, mas o corpo é um vestimento, é uma oportunidade de aprendizado. Por isso que falar que Kardec ou a doutrina espírita é preconceituosa, ou que defende um tipo de gênero, de classe, de sexo, ou de qualquer coisa que não entendeu a proposta. E parece besteira o que eu estou falando, mas não é. Eu tive a oportunidade de estar no Festival de Franca, e tinha um professor mais velho que eu, e ele estava se dedicando, já fazia 10 anos, a provar que Kardec era racista. Porque tem uma passagem lá na Revista Espírita, onde ele pega a teoria da beleza, que é uma teoria que, na época, cientificamente, na academia, era pesquisado, tinha ali um ensinamento em cima daquilo, e ele avalia aquilo. E depois ele conclui, né, que o espiritismo, nesse processo de colaboração, ele estoura com tudo isso. Então, para um espírito, né, entrar numa briga de guerra de sexo, de ideologia de gênero, de briga de raças, de credos e de qualquer tipo de coisa, é inconcebível. Porque, na verdade, todos nós somos iguais, partimos do mesmo ponto e estamos experimentando situações momentaneamente na vida com uma oportunidade de mulher, de homem, de branco, de negro, de japonês e assim por diante. Então, embora possa ter momentos na faixa evolutiva de mais dificuldade para um ou para outro, mas isso faz parte do nosso planeta, né? Então, eu acho que isso é um ponto importante. A gente pega bastante. Se vocês entrarem na internet, vocês vão ver várias teorias falando que Kardec era racista, que Kardec era preconceituoso, e aí vai um monte de adjetivos. Então, mas eu entendo que, a partir do momento que nós acreditamos no reencarnação, não tem muito sentido essa teoria. Eu tenho uma pergunta. É correto, sobre o ponto de vista espírita, eu falar que a nossa personalidade morre? Tipo assim, hoje eu sou a Elvia. Então, eu tenho essa família, tenho a minha casa, tenho os meus gostos, os meus compromissos. Aí, morri. Numa outra vida, de repente, eu nasço como João, como homem. Então, é correto eu dizer que a minha personalidade, ela nasce no momento que eu nasci e ela morre no momento que eu desencarno? É correto eu falar isso? Que a nossa personalidade morre? Que essa personalidade morre? Elvia, eu vou falar o que eu entendo, né? O que Jesus nos orienta? Que todos os vínculos afetivos, eles não se perdem, né? Ele vai falar, ó, do meu aprisco, nenhuma ovelha vai se desgarrar. Dentro desse processo colaborativo, tudo que nós construímos, né, nós não vamos perder. A ideia é construir coisas boas, virtudes, qualidades, né, e despojando dos vícios, dos defeitos ou da desarmonia, imperfeição, né, em uma palavra. Agora, isso não se perde. Agora, a nossa vivência, né, enquanto Arthur, ou enquanto Elvia, ela é uma experiência e uma oportunidade de crescimento. Então, para nós, isso eu não entendo que vai se perder,
mas é uma construção, né? É igual o dia do ano passado, que já passou, né? Ele se perdeu aquele dia. Não, nós tivemos uma experiência, tivemos uma oportunidade, tivemos ali algum aprendizado, e o que nós éramos há 7 anos atrás, olha que doido que é, né? Esse corpo que nós estamos se vendo não existia há 7 anos. Por quê? A ciência já aprovou que a célula óssea, né, a mais rígida que nós temos no corpo, até 7 anos, todos os nossos 100 trilhões de células, nós renovamos. Elas morrem e criam outras. Então, esse corpo não é o mesmo corpo de 7 anos atrás. Como eu tenho o meu espírito, né, e nós aqui, regendo isso, nós temos a oportunidade de reorganizar todas as nossas células, ou adoecer todas. Então, é uma coisa interessante. A física quântica já está chegando nisso, a bioquímica já provou isso, né? Então, quando o espiritismo vem assim, olha, nós temos que matar a proposta materialista, né? Porque, em essência, nada que a gente pega é matéria, mas a própria física quântica, tudo é vibração, né? Então, isso já está chegando. Então, eu entendo, eu não sei, o pessoal pode falar aí, eu entendo assim, essa existência, ela serviu. Ela se perde? Não, se a gente for lembrar ela vai existir. Tanto é que, às vezes, num processo de mediúnico, que você vai fazer uma evocação, por exemplo, de um espírito de 300 anos atrás, por exemplo, e se ele tiver disponível, ele pode se apresentar com aquela forma, se ele desejar. Porque às vezes ele faz uma referência, uma reverência àquilo, mas não que significa que ele é aquilo 100%, né? Então, eu acho que é tudo uma somatória. A gente vai perder isso de tudo? Eu acredito que não se perde as coisas, né? Mas na próxima experiência eu vou ter outras oportunidades, né? Mas como fisicamente, se a gente falar fisicamente, é correto, porque eu não vou ter mais esse corpo, eu vou ter outro na próxima encarnação que não vai ser semelhante a esse. Vai ter novas características, novas constituições, às vezes nova região, pode até ser novo planeta, né? Então, não sei, eu penso, não sei se alguém quer ajudar aí. Eu penso assim também, Arthur. As características essenciais, principais, a gente só vai acumulando, né? Tudo que for de útil e de bom. O que se refere a uma encarnação, isso talvez se perca, né? No caso, uma hora vem masculino, outra hora vem feminino, não vai conservar essa, vamos dizer assim. Essas características, né? Elas vão modificando, porque nós vamos evoluindo, né? Então, exato. Fala aí, Rabaz. O Elaine falou que quando o espírito chega como mulher, aí ele nunca mais volta atrás, ele só evolui. Tem os graus, né? Porque ninguém retrograda, ninguém volta para trás, né? Nesse sentido. Mas um dia a gente chega lá, né, Rabaz? Chega. Só com esperança. Não, mas a colocação que você fez, realmente eu também concordo com ela, baseado na doutrina mesmo, que é mais aquilo que nós adquirimos, nós não perdemos mais. Agora, o físico, sim, cada vez voltar ou aqui ou em outro planeta, poderá ser diferente. Tem algumas, às vezes tem alguns relatos, né, de espíritos que coordenam que aparecem do outro lado, e às vezes eles até têm inteligência e desenvolvimento. Por exemplo, o cara pode ser médico e às vezes ele se apresenta como um caboclo, né? Já teve relatos disso, que, olha, eu estou me apresentando desse jeito, que é ou uma afinidade que ele, pela casa ali, ou de algum membro
né? Ou ele até faz daquele jeito para sensibilizar, né? Pode acontecer, né? Então não tem que ter dó, não, dona Lúcia. Não sei, deu para... Eu não sei se ficou claro. Na verdade, nós estamos colocando opiniões aqui pessoais, né? Precisaria fazer uma pesquisa em Kardec para ele ver o que ele coloca certinho. Ok? Bom, vamos lá. Vamos continuando aqui. Acho que a Elva teve que sair um pouquinho. Não, ok. Não, ok. Nós não estamos encerrando a questão, né? Nós estamos só fazendo... Não, eu só perguntei isso porque eu lendo o livro Recordações da Mediunidade, da Ivone, né, em que ela conta, né, das recordações que ela teve da última vida dela, em que ela se lembrava da casa, Adélia, mamãe está ocupada, em que ela se lembrava da casa, dos pais, das roupas, de tudo, mas ela já não estava mais com aquela situação, né? Sim. Ela vida com outros pais, outra, embora fosse o mesmo espírito. Então, e embora ela carregasse também as mesmas qualidades e defeitos, mas aquela vida, aquela personagem já não existia mais e ela sofria muito, né? Por se lembrar daquela vida que ela não tinha mais, que ela queria de volta. Aí é mais um apego, né? Realmente não é uma coisa que nós vamos ter que aprender a ir despojando disso, né? E faz parte do processo evolutivo. Mas eu lembro dessa parte aí que ela fala disso. E tem outros livros, então é isso. Mas o que fica claro, né? A característica é que esse saudosismo é que ainda essa motividade, esse envolvimento por aquele local físico chama muita atenção, que também é natural, né? É natural, porque você viveu muita coisa ali, e ali você teve muita experiência, e essas experiências podem ter sido boas ou negativas, né? E eu acho que isso é uma coisa que nós vamos ter, né? Eu acho que isso não se perde. Porque tudo que é da alma não se perde, mas tudo que vai ser do corpo, né, que é o que o Lorival falou, tudo que for fisiológico, que for matéria, isso vai se perder. Mas tudo que for de princípio e qualidades da alma, isso vai se manter. Então, acho que é mais ou menos por aí. Bom, nós paramos aqui no primeiro parágrafo, né? Então, esse processo de colaboração, né, vincula os vivos com os mortos deste mundo e de outros mundos, conhece sua situação no mundo dos espíritos, acompanha-os em suas migrações e testemunha de suas alegrias e aflições. Sabe porque são felizes ou infelizes. E aqui é interessante, né, vamos só acabar o parágrafo aqui. Conhece a sorte que lhe está reservada de acordo com o bem e o mal que tenha feito. Então, o que Kardec está continuando aqui? A continuação do item 30. Né? O 31, ele vai falar que a felicidade ou a infelicidade são qualidades e atributos dos espíritos. Isso, se nós estudarmos o espiritualismo racional, que é de 1830 aproximadamente, eles já estavam caracterizando desse jeito que Kardec está qualificando aqui. Felicidade e infelicidade é qualidade e atributos da alma. Prazer e dor, fisiológico. Alegria e tristeza, fisiológico. Então, o que seriam as qualidades da alma? Imaginação, razão, vontade. Né? Se nós agirmos no bem, se nós agirmos no amparo, no processo colaborativo, no processo de mútua ajuda, no processo de Jesus, nós vamos adquirindo felicidade. Se nós trabalharmos contrário ao alvo, né, se nós errarmos o alvo,
ou na linguagem antiga, no pecado, no desvio, fora das leis naturais, nós vamos construir a nossa infelicidade. Então, a construção de felicidade e de infelicidade, ela é inerente às qualidades que nós estamos adquirindo ou não. Então, nós vamos conhecer por essa relação de comunicação com a espiritualidade, nós vamos conhecer a situação no mundo dos espíritos, vamos acompanhar as suas migrações e seremos testemunha de suas alegrias e de suas aflições. Sabemos por que são felizes e por que são infelizes. Conheceremos a sorte que lhe está reservada de acordo com quem? Com o bem e o mal que tenha feito. Fez o bem, está conquistando felicidade. Fez o mal, está conquistando infelicidade. Então, eu tenho uma pergunta no Livro dos Espíritos. É possível ser feliz já na Terra? E eles falam sim. Não a felicidade em sua plenitude, mas a felicidade do justo, daquele que, com as suas capacidades, pôde optar nas suas ações o melhor que ele dava conta. Porque eu estou no processo evolutivo, eu tenho muita inferioridade, eu tenho muita perfeição a percorrer, mas dentro das qualidades que eu já atribuo, né, e já conquistei, eu tenho a capacidade, mesmo com as minhas limitações intelectuais e morais, eu tenho a capacidade de fazer escolhas corretas. Se eu assim fizer, eu vou conquistando virtudes através de vários atos, eu vou ter hábitos bons, que eu vou transformar isso em virtudes e, consequentemente, isso vai ser um gozo, uma alegria da alma. Na palavra aqui é felicidade. Se eu fizer o contrário de tudo isso, eu vou gerando desarmonia, eu vou gerando desarranjo no próximo ou para mim mesmo, e aí eu vou colhendo toda infelicidade. Então, prazer e dor é fisiológico. Felicidade e infelicidade é espiritual. É isso. Eu estou separando assim, porque se nós conseguirmos entender o que Kardec sabia, o que Kardec estudava, e lembrando que ele era professor, além de professor, ele escrevia os materiais que eram para ser dado na escola, né? Então, ele sabe de tudo isso. E ele vai qualificar, e a espiritualidade vai aproveitar esse conhecimento de Kardec para poder ir ajustando o entendimento. Então, o que eu percebo aqui é que o bem, fazer o bem, está relacionado com a felicidade e fazer o mal com a infelicidade. Então, quando que eu deixo de ser infeliz? Quando eu quiser. Vou dar um exemplo aqui, né? Como eu entendo. Então, se eu tiver debaixo da ponte, num processo de uso de crack violento, eu estou construindo todo um problema, né, fisiológico e espiritual. Se todas essas ações, eu uso todas as minhas potencialidades, na palavra de Jesus, de todo o meu corpo, de toda a minha alma, né, com todas as minhas forças, eu vou transformar isso para poder mentir, para poder roubar, para poder pegar dinheiro, para poder buscar a droga, que o objetivo final é o prazer fisiológico da chapação para poder sufocar aqui os meus neurônios. Isso vai gerar o quê? Vai gerar uma desarmonia no meu espírito, porque eu estou percebendo que eu estou fazendo coisas erradas e isso vai trazer infelicidade. Quando que eu paro de ser infeliz nesse ponto? A hora que eu desejo frear esses desregramentos de conduta. Eu resolvi todos os outros pontos? Não, mas aquele ponto eu estou resolvendo. E naquele ponto eu paro de
ter aquela infelicidade e vou à busca de felicidade. Por isso que, no diálogo com o padre, Kardec vai falar assim, o que o Espiritismo procura e busca é o arrependimento e o retorno sincero ao bem. Então, quando a gente se arrepende, na parábola de Jesus, é a parábola do filho pródigo. O filho pegou todas as coisas, saiu indo em bandada, fez todos os prazeres do mundo, foi, né? Viajou, gastou tudo, fez toda a baderna que ele podia. Depois ele caiu em si, reconheceu o erro, se arrependeu e fez um retorno sincero ao bem. E aí a caminho, a jornada vai ter que voltar. Então, aquela infelicidade que ele viveu, o filho pródigo, ele parou no exato momento que ele se arrependeu. Mais ou menos, André Luiz estava lá, né? Segundo Emmanuel, 2 anos e meio no umbral. Né? Segundo a tradução que ficou validada lá, 8 anos e meio. Mas tudo bem, né? Quando ele cessou aquele sofrimento? Quando ele se arrependeu, quando ele reconheceu, quando ele caiu em si, quando ele ajoelhou e fez uma prece. O orientador já estava lá do lado, espera aí, vamos embora aqui. Já começa o processo, né? Aquela infelicidade toda aquele murmurinho, toda aquela coisa vibratória, pesada, ela interrompeu ali. Resolveu todos os problemas? Não, mas já é um alívio. E aí você trabalha para poder, o retorno sincero ao bem, para poder ir agora trocando, né, os vícios e os defeitos por qualidades e virtudes. Então, eu vejo que esse parágrafo, ele leva a essa linha de raciocínio como eu estou entendendo, né? Que isso está muito interligado. Né? A prática do bem, a prática do mal, a felicidade ou a nossa infelicidade. Né? Por isso que, quando Kardec entendeu isso, é que aí ele falou, olha, fora da caridade não tem salvação. Por que é a caridade? Como entendia Jesus? Porque aí ele vai além, né? Como que entendia a caridade? Porque nós estou dando uma cesta básica, dei um copo d'água aqui para uma pessoa que está com sede. Falei assim, olha, Jesus entendia benevolência para com todos, indulgência com imperfeições alheias e perdão das ofensas, de todas as ofensas. Então, quando a gente chega nesse horizonte de caridade, nós vamos entender que a felicidade ela vai se completando até a plenitude. Né? E a infelicidade é tudo contrário de tudo isso. Então, quando eu vou ser feliz? Quando eu der a contrapartida. Agora, felicidade não tem nada a ver com facilidade, né? Com marasmo, bonança, vida mansa. Né? As mães que estão aqui, né, Ravaz, que são mais evoluídas, com certeza, e eu concordo, número, gênero e grau, para cuidar de uma filha ou de um filho, ou um neto, que esteja com 40 graus de febre e fica velando a noite inteira, né? E a febre cessou, ela tem um momento de felicidade, mas foi fácil, né? Se educar um filho, né, Elvis? Está aí com a criança pequena, até se formar na faculdade, até conquistar as qualidades. Olha o trabalho que dá. Mas quando você vai ser feliz? Quando você realizar todas essas conquistas de valores que nós e os filhos projetamos e a gente vai em busca dessa harmonia. Aí eu sou feliz. Mas foi fácil? Teve dor? Né? Não, perceba que as vicissitudes elas são do mundo, mas a felicidade ela e nós só vamos conseguir ser feliz se for com o próximo. Ninguém vai ser feliz sozinho, porque para ser feliz é a contrapartida. Eu tenho que proporcionar felicidade para o outro para eu ser feliz. Eu tenho que proporcionar paz para o outro para eu ter paz. Às vezes eu chego em casa, faço uma baderna, né? Minto, engano, sei lá, bebi o dia inteiro, põe um house na boca,
falo um monte de mentira para minha mulher e faço uma oração, falo assim, olha, pelo amor de Deus, Senhor, não deixa ela perceber que amanhã eu vou ser bonzinho de novo. Então, eu trouxe para dentro de casa só desarmonia. Aí eu vou falar assim, eu quero paz. Aí eu rezo para ter paz. Eu fiz um inferno na vida de todo mundo. Aí eu vou rezar para ter paz. Então o processo, ele não é por graça, e nem por, né, eu rezo e obtenho, eu aceito uma igreja e estou salvo. Não, o processo é de trabalho, de conquista e de empenho. Então você tem que ter a contrapartida. Se eu quero paz, eu tenho que promover paz. Se eu quero alegria, eu tenho que promover alegria. E assim por diante. É como eu estou enxergando aqui o que a espiritualidade está tentando falar. É isso aí? O que vocês querem comentar? É bom que não tem pressa, hein, né? Como diz o Lorival, né? Nós somos, não é eterno, né, Lorival? Nós somos imortais. Imortais. Então, é isso aí. Então, nesse contexto, as relações, né? Essas relações o iniciam na vida futura. Porque se nós estudarmos tudo isso, se nós experimentarmos, se nós fizermos o laboratório, né, mediúnico, e temos a chance de fazer isso, né, nós vamos poder observar todas essas fases, em todas as suas peripécias. O futuro não é mais uma vaga esperança, é um fato positivo, uma certeza matemática. Desse modo, a morte não tem mais nada de assustador, porque é para ele, ou para nós, a libertação, a porta da verdadeira vida. Lembrando que no processo evolutivo nós estamos aqui para desenvolver qualidades e potencialidades, até a hora que não precisar mais do corpo, porque a gente já domina todas as potencialidades. Então nós podemos estar ali, não precisa mais da restrição do corpo físico, não tem mais essa necessidade pedagógica. Nós já somos senhores de si. Se eu sou senhor de si, eu controlo toda a minha vontade, todas as minhas potencialidades para usar no bem. Que imagina, alguém desenvolvido com muita qualidade e fazendo só coisa errada, né? É a figura mitológica do diabo, né? Ele é o cara com um monte de poder, brigando com Deus e fazendo nós, né, mortais de gato e sapato. Né? E a espiritualidade vem romper com essa proposta. Né? O espiritismo quebra essa narrativa. Por quê? Porque o espiritismo fica com os fatos. Como Kardec colocou lá para trás, o espiritismo não concebeu nada pronto. As coisas chegaram e ele pesquisou e comprovou. Então, ele ficou com os fatos comprovando a narrativa dos espíritos, ele validou e extraiu os princípios universais, que são as leis naturais, né? E para isso precisaria da concordância da unidade dos espíritos, a unidade de princípio, né? Passar pelo crivo da razão, né? E tudo isso para que a gente possa realmente manter o espiritismo, que de certa maneira se perdeu, né? Porque a parte científica, a parte filosófica, ela ficou meio equiparada num buraco, né? Porque você pegava Gabriel Delany, Leon Denis, Ernesto Bozani, tinha pesquisadores que estavam desenvolvendo e estavam dialogando com a espiritualidade. Isso, por um período, ele travou. Quase que ficou assim, olha, nós somos espíritas, não podemos varrer e pesquisar ou sondar, né, essas peripécias, como falou aqui, do outro lado. Vamos ficar de uma maneira mais passiva e o que acontecer a gente aceita, né? Então, isso não era, no meu entender, a proposta de Kardec.
Porque ele fala, eu estou dando a base, e a base passa por esses 62 caracteres, e tudo que nós construirmos daqui para frente, com o avanço tecnológico, com o avanço científico, com o avanço da filosofia e o avanço da moral, nós vamos ter o diálogo eternamente, porque como o Lorival falou, nós somos imortais, e o Espírito de verdade, pela fala de Jesus, ficará eternamente, aí eternamente conosco. Qual simbologia? Olha, a partir do momento que nós temos a condição do diálogo com a espiritualidade, nós não vamos perder mais isso, porque é daqui para frente. Então, pouco eu vejo a gente aproveitando essa fonte de aprendizado, de ensinamento, com seriedade para o bem, né, e para a evolução da maioria das pessoas. Mas eu acho que isso era um sonho de Kardec, mas vai voltando. Nós temos a Associação Médica Espírita, que já está pesquisando, nós temos a Associação Jurista, de Juízes Espíritas, então, assim, a turma estão se reunindo para poder avançar e fazer essa pesquisa. E continuar esse diálogo no sentido de realmente evolução. Nós aprendemos, nós desenvolvemos, e eles vão apontando, né, nos auxiliando. Mas esse diálogo precisa ter a sinceridade, precisa ter a honestidade e precisa ter o empenho. Né? Por isso que talvez nós precisamos nos instruirmos, né, para ter mais diálogos mais profundos, diálogos para desenvolvermos mais. Mas é um pensamento aqui, pelo que eu li da obra. Pelo estudo, no 32, da situação dos espíritos, o homem sabe que a felicidade e a infelicidade na vida espiritual são inerentes ao grau de perfeição e de imperfeição. Então, se nós linkarmos agora o item 30, o item 31 e o item 32, nós vamos ver que o grau de felicidade e infelicidade é inerente ao que eu conquistei de avanço, de qualidades ou perfeições, ou o que eu fiz para angariar desarmonia, dificuldades, numa palavra aqui, imperfeição. Olha o que ele fala aqui, que cada um sofre as consequências diretas e naturais de suas faltas. Não é da falta dos outros. Adão pecou, comeu a maçã, e aí eu estou aqui com o pecado original, pagando até hoje. Né? Então, não é esse Deus que Jesus veio trazer. Então, cada um vai sofrer as consequências diretas e naturais de suas faltas. Por outras palavras, que ele é punido por onde pecou. Então, se eu transgredir as leis naturais, as leis divinas, eu serei punido e vou sofrer a consequência direta disso. Aonde eu já começo a sentir isso? Na desarmonia da minha própria constituição fisiológica e espiritual. E se eu persistir muito nisso, eu vou arrumar mais desarranjo, né? E talvez vai ter uma hora que vai ter que expiar, né? Por isso que toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação, porque nós estamos no mundo de prova. Expiação é uma coisa que eu vou ter que insistir muito nisso, desarranjar muito, para eu poder conquistar essa expiação. Aqui ninguém está aqui para sofrer, né? Senão Deus não teria qualidade de justo, bom, benevolente, assim por diante. Então, essas consequências duram, olha que bonito aqui, essas consequências de punição, elas duram tanto tempo quanto a causa que as produziu. Então, naquele exemplo lá da cocaína, ou do crack que eu falei, quanto tempo eu vou sofrer a consequência direta e natural daquele desvirtuamento, daquele desregramento? Até quando eu quiser.
Porque na hora que eu parar com aquilo, eu parei de produzir. Eu parei de produzir, eu já estou a caminho de. Agora, vai ter consequência? Bom, vai, claro. Dependendo da quantidade de anos que nós nos enveredamos para um desregramento, pode ter uma consequência fisiológica natural. Mas eu não sofro espiritualmente mais, porque eu não estou sobre aquele subjugo. Eu já não tenho, eu já me libertei de grande parte de processos obsessivos que me incentivavam àquela coisa que eu gostava. Eu já não preciso mais ficar mentindo para todo mundo para poder sustentar aquele vício. Então eu já estou em busca, eu já estou arrependido. Eu estou no primeiro passo. Agora eu preciso do retorno sincero. Então, essa consequência, ela dura tanto tempo quanto a causa que a produziu. E, portanto, o culpado sofrerá eternamente se persistir sempre no mal. Vírgula. Mas o sofrimento acaba com o arrependimento e a reparação. Ora, como depende de cada um se aperfeiçoar, todos podem, em virtude do livre-arbítrio, prolongar ou abreviar os sofrimentos. Como o doente sofre por causa dos seus excessos, enquanto não lhes dá um fim. Então, Kardec está fazendo uma analogia aqui. Olha, é mais ou menos igual. Se você ficar com o dedo no fogo, vai ficar queimando. Quando vai parar de queimar? Tira o dedo do fogo. E já é o primeiro passo. Então, dentro desse item 32 aqui, eu vejo assim, vários itens de caracteres dos princípios da doutrina espírita, né, que a gente pode construir conceitos daqui para frente. Ou quando a gente ler as perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, de qualquer obra que seja mediúnica ou não, e enquadrando o que está próximo disso e o que está mais ou menos e o que está longe disso. E aí eu vou construindo o meu conceito, a minha verdade e os meus princípios, e eu vou analisando enquanto isso. Então, eu acho que isso é um processo de aprendizado, essa bagagem toda. O que vocês acham aí? Ajuda aí. Vai, Lorival. O que eu entendo da seguinte forma, que a gente não precisa sofrer para evoluir, né? E pelo que eu entendi também, do que eu leio, do que eu assisto, existem diferenças. É diferente o espírito que é imperfeito do espírito que é vicioso, né? Que o imperfeito que ele está caminhando para atingir a perfeição, ele não atingiu ainda. O vicioso, ele trabalhou para cair num vício, e aí ele sofre por causa desse vício, e agora ele tem que trabalhar arduamente para sair fora do vício. Então, o vicioso, ele sofre mais do que o espírito imperfeito, que está apenas caminhando ali naturalmente para sua evolução, já que ele não foi criado perfeito por Deus, né? Ele foi criado simples e ignorante. Não sei se a minha colocação está correta. O que nós estávamos construindo aqui, talvez, semana passada, acho que você não estava, né? No item 30 aqui, Kardec vai qualificar que o que nós designamos por demônio são os espíritos imperfeitos. Quem são os espíritos imperfeitos? São os espíritos ainda atrasados que fazem o mal na condição de espíritos como praticavam enquanto homens. Aqui, ele vai estar completando esse ensinamento aqui do 31, né? Que a felicidade e a infelicidade vai ser inerente à ação nossa, né? A oração é a ação da hora, né? Essa oração nossa não é verbalismo, mas ela é ação mesmo, é a ação da hora, né? No bem, felicidade, no mal, infelicidade. Então, e aqui no item 32, ele vai voltar que
o grau de felicidade e infelicidade, eles são inerentes à perfeição ou à imperfeição. E a imperfeição que cada um sofre as consequências diretas e naturais das suas faltas, aonde se desviou. Então, o que eu entendo aqui, era o que nós estávamos construindo aqui, seria interessante depois pegar, se tiver a oportunidade de pegar lá no site o estudo da semana passada, para ver se você concorda também, é só uma linha de raciocínio, que a imperfeição aqui, como Kardec está trazendo, e o que a gente estava tentando construir, é que a imperfeição são conquistas nossas. Nós não somos criados imperfeitos, nós somos criados simples e ignorantes. Não precisamos, igual você falou, nós não precisamos passar pela fieira do mal. É obrigatório todo mundo passar pela fieira do mal? Pergunta o Livro dos Espíritos. Não, mas pela fieira da ignorância. Então, simples e ignorante não significa maldade. Agora, se eu estou construindo coisa com a inteligência, com o livre-arbítrio, para prejudicar o outro, eu estou agindo no mal. Se eu estou fazendo isso, eu estou gerando imperfeição. Se eu não fizer isso, eu não tenho imperfeição. Eu tenho ignorância e simplicidade. Mas imperfeição, ela está relacionada à ação no mal. É isso que eu entendi aqui, que a gente estava construindo, né? Então, eu entendi o que você falou, eu também pensava assim, quando eu comecei a ler aqui de novo, eu comecei a ver que não era bem isso, porque aqueles que persistem sempre no mal, é eles que vão angariar o sofrimento, porque o sofrimento é inerente à imperfeição, e a imperfeição ela está relacionada diretamente com a maldade. Então, se eu ajo no mal, eu gero desarmonia. Se eu gero desarmonia, eu desarranjei. Se eu desarranjei, eu criei uma imperfeição. Então, por exemplo, eu usei aí cocaína 40 anos. E aí eu tive uma patologia, um desarranjo cerebral. Essa desarmonia, ela foi consequência de um hábito gerado, desregrado, que para mim fazia mal. E se isso para mim fazia mal e eu persisti no erro, eu gerei uma imperfeição fisiológica e posso gerar uma imperfeição espiritual. Porque isso pode gerar uma patologia muito grande. Neuroses, sei lá, depressão, ansiedade, coisas da imaginação, né? Alucinações. Alucinação, nós é que temos isso, né? Eu vou criando aqui um monte de problemas imaginários, eles não são reais, fisicamente falando. Então, se eu estou fazendo isso, eu estou criando imperfeições. Quando que para tudo isso que ele está falando aqui? Para quando a causa que produz isso cessa. Eu vou sofrer eternamente? Olha o que ele fala aqui. Portanto, o culpado sofrerá eternamente se persistir sempre no mal. Mas o sofrimento acaba com o arrependimento e a reparação. Ora, como depende de cada um se aperfeiçoar, todos podem, em virtude do livre-arbítrio, prolongar ou abreviar o sofrimento. Como o doente sofre causas, né? Sofre por causa de seus excessos, enquanto não lhes dão, nós não lhe damos o fim. Deu para entender a linha de raciocínio? Deu para entender. Mas, assim, por exemplo, nós fomos criados simples e ignorantes, já caminhamos aí milhares e milhares e milhares de vidas. Agora, na atual situação que nossa civilização está, a gente não está mais. Nós não somos mais simples e ignorantes. A gente não sabe ainda muita coisa, né? Que isso daí só vem, esse aprendizado só vem mesmo com a conquista da evolução, com a nossa evolução. Mas a gente já tem muitas noções, né? Então, acho que a gente está mais para imperfeito agora, nessa atual conjuntura que a gente está vivendo no planeta. Não, perfeito. O que eu tô querendo construir aqui é exatamente esse conceito. Porque
do que eu ignoro, e não é pouca coisa, eu ignoro um monte de coisa. Aliás, a física quântica só sabe 5% do que existe na matéria. Não vou falar nem de coisa imaterial. Então, eu ignoro muita coisa. E eu ainda sou muito simples, porque eu tenho muito para desenvolver. Mas isso não significa que eu preciso agir no mal. Eu agir no mal deliberadamente é uma coisa. Se comparar eu com Jesus, como diz Emmanuel, o cachorro está para mim como eu estou para o Cristo. Mais ou menos a mesma. Então, eu tenho muito. Porque eu pensei assim, ó, nas 10 leis de Moisés, quando Moisés trouxe, depois eu pensei em Jesus, né, que ele veio desenvolver, e aí pensando em espiritismo e tudo que os profetas, né, os missionários trouxeram de conhecimento para nós. Então, a gente já está numa fase que a gente já tem um conhecimento amplo, entendimento para distinguir o que a gente deve fazer e o que a gente não deve. Isso. Agora, quando a gente faz a escolha errada, eu tô deliberadamente usando todas as minhas potências até agora que eu adquiri para fazer o erro que eu estou fazendo de vontade própria. Porque errar sem ter o conhecimento de causa não tem responsabilidade pelo ato. Quando você não tem responsabilidade pelo ato, porque você ignora, você não gera imperfeição. Você só gera imperfeição quando você sabe e você faz de causa pensada, onde a intenção está por trás. Então, é por isso que a espiritualidade fala assim, olha, é necessário passar pela fieira do mal? Não. É necessário passar pela fieira da ignorância. Então, ignorância significa que eu vou errar, mas eu não vou gerar imperfeição em mim mesmo, porque eu não estou fazendo isso deliberado. Tá dando para entender? Porque para ser mal, eu preciso saber o que eu estou fazendo. Senão eu não sou mal. Eu sou simples e ignorante. Então eu posso... vou dar um exemplo bobo aqui. Estava falando para o Ravazzi que eu estava fazendo um pão de queijo, né? Mas até acertar o pão de queijo, eu queimei o pão de queijo, eu perdi queijo, eu perdi polvilho azedo, eu já gastei gás, eu já fiz um monte de coisa que, se você for analisar, não era boa para sair um pão de queijo do jeito que eu tô querendo. E eu não estou fazendo... Então, errar nesse sentido faz parte do aprendizado. Então, aquela perca daquele gás, aquele queijo que foi errado, ele serviu para o meu aprendizado. Então, eu não gerei imperfeição nenhuma. Agora, eu vou fazer um pão de queijo desse e vou jogar um veneno para poder matar aqui o meu cachorro. Vai. Eu vou falar da... A Sandra não está ali embaixo. Mas se eu faço isso, pensando, porque eu já fiz um seguro para o cachorro, vou matar o cachorro e eu vou ficar com o seguro. Tá, ela está ouvindo. Então, se eu faço isso, olha o problema que eu criei. Porque eu estou criando uma coisa maligna mesmo. Eu tô trazendo todo o meu intelecto, todo o meu aprendizado, toda a minha astúcia para promover isso. Aí eu estou gerando um problema muito grave. E aí eu tenho responsabilidade pelo ato. Quando começa a responsabilidade pelo ato, é que nós vamos responder por isso. Então, quando eu já sei, eu desarmonizo, eu sou o mal. Quando eu faço o mal, eu gero imperfeição. Quando eu gero imperfeição, pode falar, Lorival. Tem uma palavrinha em vários pontos da doutrina, é o móvel. O que nos move a fazer isso ou aquilo. Então, isso é o que realmente importa. E é perfeito, Lorival, porque se você for, essa palavra que você falou, várias obras de André Luiz, que às vezes é mal lida, eles vão falar assim, olha, nós não temos condição de avaliar, mas o que Deus analisa é a intenção. Entendi. Por isso que a caridade, Lorival, lá no final, e você está certo, eles vão falar assim, vai ter um capítulo, caridade desinteressada.
Porque eu posso até achar que eu sou caridoso com interesse. E Kardec ainda, ele é tão sagaz, Kardec, assim, para poder extrair, mas e se eu não fizer a caridade pensando na terra, mas eu fizer a caridade pensando no plano espiritual? Não vale. Porque a tua intenção tinha um subterfúgio. E na palavra do Cristo, que a tua mão direita não saiba o que a esquerda está fazendo. Então, o desinteresse, que é isso que você está falando aí, Lorival, é o que vale. Porque é o desinteresse que eu vou fazer realmente desprendido é que vai gerar a qualidade no outro. Porque se eu faço para mim, é egoísmo. Então, eu até posso falar que, estou fazendo para o Lorival, mas na verdade eu sei. E é esse problema, por eu saber e pelas leis divinas estarem na nossa consciência, e cada um está num estágio. Então, a cobrança nossa, não é de Deus, a nossa cobrança mesmo, pelo nosso desenvolvimento, ela vai dar em graus diferentes, dependendo da nossa posição e da nossa conquista. Então, por isso que toda a questão é a questão do bem e do mal. Por isso que no final do Livro dos Espíritos, Kardec vai falar assim, lá na conclusão, o Espiritismo é o desenvolvimento da moral cristã. E o Espiritismo tem uma moral, que nós vamos entrar aqui nos próximos itens aqui. Que moral que é essa? Que moral que ele está falando? O que esse cara está falando? Que moral que é de Espírito? Mas que moral? Que regras eu tenho que seguir? Porque o moral são... Nós podemos... igual a Elvia falou, né? Pegar os 10 mandamentos, é um código moral, né? Ela está lá, discriminada. No céu e inferno, olha, vai ter um código moral, penal, não sei o quê, se Deus está regulamentando, né? Cada um aqui individualmente, ou ele criou uma lei e todos os nossos atos são regulamentados por essa lei. Então, tudo isso, e é interessante que a gente entenda bem isso, porque nós vamos ser responsáveis por tudo. Né? Por isso que a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. E isso é muito bonito, né? Deu para entender mais ou menos aí? Também não precisa concordar, não. Nós estamos só numa linha. Sim. Né? Então, o que a gente está tentando construir, né, é realmente isso. Se nós persistirmos no mal, nós vamos trazer infelicidades. E essa infelicidade vai gerar desarmonia e, consequentemente, esse desregramento vai gerar imperfeição. Então, a imperfeição é uma conquista nossa. A perfeição é uma deliberação divina. Se nós temos uma fatalidade aqui para poder achar, é que nós temos que ir em busca da perfeição. Agora, passar pelo mal, passar pela imperfeição, ela não é uma obrigatoriedade. Se nós fizermos isso, deliberadamente, insistentemente, e emburrar com isso, nós vamos passar por um processo de chama expiação. Aí é uma outra seara. Todo mundo é obrigado a passar por expiação, que é uma outra teoria. Né? Não, nós estamos aqui no mundo, nós temos que sofrer. Quanto mais eu sofrer, Deus vai me olhar com melhores olhos para mim. Então, quanto mais eu sofrer, quanto mais eu fazer o silício, quanto mais eu me judiar, quanto mais privações eu tiver, quanto mais, sei lá, coisas acontecerem na minha vida, para que eu possa sofrer bastante, eu vou estar expurgando todos os pecados. São conceitos que, às vezes, o movimento espírita traz, que eu falo, mãe, o que adianta? Né? Se eu não me transformei? Mas eu acho que não. Porque eu acho que não, porque aqui a gente está para usar nossa inteligência. Então, a gente tem que desenvolver e usá-la o máximo possível para melhorar, nos melhorar e melhorar também a nossa volta, os nossos irmãos. Então, eu não posso usar essa desculpa de que eu vou ficar aqui sofrendo, porque quanto mais eu sofrer, mais eu tenho ganhos lá na frente. Também cai naquilo que você falou, né?
de achar que porque está sofrendo vai estar ganhando alguma virtude, está fazendo por, como que é que você falou, por interesse, né? Não é desinteresse. É troca, né? Estamos barganhando. Então, aí não resolve também. Não, não resolve, mas o que nós estamos colocando é, se nós pegarmos a literatura dita espírita, ou palestrantes por aí, tá cheio, nós vamos ver esses conceitos por trás, né? Porque é uma coisa que está no nosso inconsciente, que é a outra. Olha, nós estamos aqui para sofrer, nós estamos aqui por queda, nós estamos aqui por karma, esses tipos de conceitos, eles não estão no espiritismo, mas eles estão enxertados em várias obras que, se nós não tomarmos o cuidado, nós vamos passar assim. Às vezes eu vou pegando alguns livros, eu vou riscando, falo assim, isso aqui não dá, isso aqui. Né? Não invalidando aquele autor, mas só tendo noção, olha, nesse ponto ele não está 100% com Kardec. Não preciso também, né, ridicularizar ele inteiro, mas olha, nesse ponto eu compreendo diferente. Né? Então são conceitos que são basilares, que são importantes nós distinguirmos bem, fazer essa distinção, para que a hora que a gente, ou nós mesmos, fomos colocando metas e conceitos, né, não pendermos, não inclinarmos para conceitos dogmáticos, no sentido da igreja ortodoxa, né, católica, apostólica romana, ou luterana, ou hinduísta, ou budista, ou o que quer que seja. Né? Ok? Arthur, pode falar. volta uma tela fazendo um favor, na 32 lá. Esse item aí, ó, e portanto, o culpado sofrerá eternamente, se persistir sempre no mal, mas o sofrimento acaba com o arrependimento e a reparação. Eu não entendi esse item que ele fala, o sofrimento acaba com o arrependimento e a reparação. Tá, mais para frente depois, ô Marcos, ele vai falar que ninguém vai conseguir ficar no mal por muito tempo. Porque aí tem um componente nosso, né, de um princípio divino ali, que nós não vamos conseguir fazer isso. Mas, em uma ordem de grandeza aqui de... Espera aí que acho que tem alguém querendo entrar. Então, só para... né, porque confunde mesmo, né, essa tradução. Se persistir sempre no mal, o sofrimento acaba com o arrependimento e a reparação. Dá um eco aí mesmo, talvez seja uma questão da colocação da tradução. Eu entendo que o que ele quer dizer é assim, que o sofrimento termina em arrependimento e reparação. Tipo, a pessoa sofre tanto que um dia ela vai acabar... por exemplo, a pessoa que usa droga, assim como o Arthur colocou, né, usa 40 anos cocaína, ela sofre tanto, né, nesse sentido, que um dia ela vai acabar se arrependendo e reparando, né, não querendo mais aquilo, vai querer se afastar daquilo e buscar uma saída. Eu entendo que é isso que quer dizer esse tem uma trecho. questão, né, Elvia, só para colaborar, no Livro dos Espíritos, que o mal... a gente cansa do mal, né? Eles fazem essa contextualização. Isso, é nesse sentido que eu entendi também, que a pessoa acaba cansando de sofrer, né? E busca outra coisa. Porque como o mal é uma criação nossa, né, chega uma hora, e nós estamos fadados à evolução, nós vamos enxergar a burrada que estão fazendo. Então a gente para com aquilo. Uma hora nós vamos parar. Então por isso que o nosso livre-arbítrio, também nós temos que entender uma limitação. Nós não podemos tudo. Nós podemos determinada ordem de grandeza. Mas aqui ele está falando o seguinte, ó, o culpado sofrerá eternamente se persistir sempre no mal. Mas o sofrimento acaba, Marcos, com o arrependimento e a reparação. Ele já inicia o processo de parar com o arrependimento. Mas ele só se concretiza com a reparação. Por isso que Jesus fala, olha, daqui ninguém sai sem pagar o último centil. Então, o que ele está querendo falar? Dentro da nossa escala do planeta, na densidade perispiritual, que é similar à nossa densidade do nosso corpo perispiritual, porque nós estamos revestidos na Terra
com o perispírito das qualidades do nosso planeta. Quando a gente sai daqui, quando o nosso perispírito estiver na sutileza do grau máximo, né, do nosso planeta, aí nós vamos ter condição de sair daqui para ir para um planeta melhor. Fora isso, a gente não consegue, a coisa está tão densa, vamos falar por gravidade, né, que nós não conseguimos deixar o nosso perispírito mais rarefeito. Então, só que dentro dessa onda aqui da Terra, nós temos várias faixas, né, para poder alcançar. Então, quando que eu vou conseguir aqui, eu começo com arrependimento. Por isso que eu dei o exemplo lá, Marcos. Olha, eu estou lá na ponte lá da Cracolândia, não quero mais aquilo. Aquilo está me fazendo mal. Para mim está me fazendo mal. Para os outros não importa. Para mim aquilo lá está me fazendo mal. Eu menti, eu me desarrumei, estou com tudo ferrado, estou com os pés inchados. Bom, que rolo. Se eu me arrepender daquilo, eu já vou deixar aquele sofrimento daquele lugar. Sim. Agora, eu resolvi todos os problemas? Bom, claro que não. Olha o tanto de baderna que eu fiz. Mas eu já busquei uma casa de amparo, já tomei banho, troquei de roupa, estou me alimentando melhor, estou dormindo melhor. Quer dizer, quando que vai acabar esse negócio? Quando eu reparar realmente todo esse ciclo. Então, ele começa com arrependimento, mas ele termina, por isso que ele acaba, acaba, né, com o arrependimento e a reparação. Ele inicia com arrependimento e acaba... É por isso que a forma que está aí que gera um pouco de dúvida. É que o Espiritismo, para poder entender, na verdade, nós vamos ter que pegar, não é simples de ler, porque nós vamos ter que pegar vários pontos, é uma coxa de retalhos, o Emmanuel já falava disso, né? É um negócio... Porque se nós pegarmos o principiante espírita no diálogo com o Abade lá, Kardec vai dar, olha, o espiritismo, o que ele exige, o que ele busca, a meta do espiritismo, ele tem um objetivo simples. É que a pessoa se arrependa e um retorno sincero ao bem. Por isso que Kardec vai falar assim, olha, um bom espírita não é aquele que segue, cartilha, que vai fazer... Não, é aquele que está em busca sincera da modificação. É longe de perfeição, mas é aquele que encontrou o seu ponto de apoio, e no seu ponto de apoio, com a sua ignorância e com a sua inteligência, ele luta para inclinar para o bem. E aí é lindo, porque a todo mundo é dada a felicidade, a todo mundo é dada a oportunidade, e é o que a Eva falou, ninguém está aqui para sofrer. Veja bem, sofrimento aqui no sentido de sofrimentos da alma mesmo, né? Tortura, desequilíbrio, desarranjo, maldade. Agora, no processo de evolução, tem as vicissitudes da matéria. Então, tem a dor do parto, eu posso quebrar o dedo, sei lá, vou ficar careca, sei lá o que vai acontecer. Posso até ficar tetraplégico amanhã, não sei. Eu não sei qual que é a minha prova. Será que eu vou estar preparado? Não sei. Nós estamos em busca de alguma coisa. O que eu tenho que entender é que se as coisas acontecerem na minha vida, eu vou ter que compreender que eu sou uma alma que tem essa como é que é? Imortal? Como é que é, Lorival? Né? Imortalidade. Hã? Imortalidade. Imortalidade, né? Não é eterno, imortalidade. E que essas experiências, num caso desse, né, que eu perca todos os movimentos, por exemplo, eu vou ter que aproveitar de alguma maneira, sem ficar com raiva de nada, mas trabalhar para ver o que eu ganho de qualidade nisso. É fácil? Não. É simples? Não, longe disso. Mas é o que eles estão nos apontando. Olha, isso aqui é passageiro, né? Então, e até uma coisa boa, né? Principalmente, né, Ravazzi, que as mulheres são mais evoluídas, às vezes mais preocupadas com olha, não precisa, né? Olha que bonito, não precisa nem fazer plástica, não precisa preocupar com nada, que daqui a pouco nós vamos ter outro corpo. Melhor que esse, mais evoluído, né? Mais equilibrado, vai ser uma beleza.
Mas não é para relaxar por causa disso também. Mas... Fala aí, vamos. Tem mais 10 minutos ainda. Ô, Arthur, tem um ponto também que é muito pouco difundido, não sei se foi Pedro ou Paulo quem disse, que o amor e a caridade nos redime, né, de muita coisa, né? E a gente não prega quase isso, né? Precisava ser mais explicitado isso. Então, as boas obras. Mas o que eu entendo como caridade que eles colocam é a nossa ação no cotidiano, no dia a dia, e não porque a gente confunde caridade com beneficência, né? Não. Caridade verdadeira. E a caridade, assim, né? Como você lida com seus vizinhos, né? Você tem educação com seus vizinhos, na sua família, na sua casa, aqueles parentes chatos que você não gosta que vai te visitar. Então, eu entendo que é nesse sentido aí. É interessante, porque às vezes a gente não dá conta de tudo isso, né? Mas o André Luiz, ele fala um negócio que se nós conseguíssemos ser cordiais com os nossos familiares, do mesmo jeito que nós somos nas relações comerciais, o nosso planeta já teria mudado de patamar, né? Olha só, né? Porque tem uma outra questão, é muito interessante, né? Por que o mal vence? E a Kardec faz uma pergunta assim, é tão difícil assim vencer as vicissitudes, vencer essa maldade, vencer essas imperfeições? Eu falo assim, não. A resposta é não. É simples e com pouco esforço, nós resolveríamos os nossos problemas, mas nós somos ainda tão apegados a essa parte da matéria, né, nessa resposta do Livro dos Espíritos, que a gente continua enveredando no mal. E assim, o esforço seria mínimo. Achei muito interessante, porque a gente às vezes parece assim, puxa, para eu vencer a mim mesmo, é uma batalha, eu estou há tantos mil anos fazendo mal, a gente já coloca aquela fatalidade toda, mas pela orientação da espiritualidade, não é nada disso. O esforço é mínimo. Eu vou até achar depois, eu ponho no grupo, né, essa questão, mas assim, é pouquinha coisa. Ele fala assim, era uma coisinha, é só a gente ter um pouquinho de vontade. Não seria uma coisa assim. Por isso que o Jesus vai falar, né? Se tivesse fé do tamanho de um grão da semente de mostarda, né? Ele faz essa relação. Né? Então, temos aqui deixa eu ver aqui, 33. Não quer ler mais esse aqui? Tem mais 8 minutos. Assim como a razão rejeita como incompatível com a bondade de Deus a ideia das penas irremissíveis, perpétuas e absolutas, frequentemente infringidas por uma só falta, rejeita igualmente a ideia dos suplícios do inferno, que nem mesmo o arrependimento mais ardente e sincero pode atenuar. Você veja que, no conceito da doutrina espírita, para acabar com o sofrimento é o arrependimento e a reparação, mas ele já se inicia no arrependimento. Nas outras teorias, se eu cometi um ato, uma falta, que não precisa nem ser minha, pode ser do meu, né, lá do Adão, por exemplo, eu vou estar condenado ao fogo do inferno e, por mais que eu me arrependa, com maior sinceridade, como o Lorival colocou, eu não vou receber, vai ser atenuado isso. Então, por outro lado, a mesma razão se inclina diante dessa justiça distributiva e imparcial, que leva tudo em conta, jamais fechando a porta ao arrependimento e estendendo constantemente a mão ao náufrago, em vez de empurrá-lo para o abismo. Então, Marcos, olha aqui, o item 33 completa aquele, né? Como a nossa razão rejeita
né? Dentro do conceito de um Deus de bondade, essas penas que elas não mudam, né? Não é irremessíveis, elas são perpétuas e absolutas, e às vezes por uma única falta, não é nem um hábito, hein? É um erro. Nós vamos rejeitar também a ideia do suplício no inferno, que nem mesmo o arrependimento mais ardente e sincero pode atenuar. Aqui tem o simbolismo de André Luiz, né? Quando ele se arrepende e ajoelha, na hora o orientador lá resgata ele, né? Então, mas por outro lado, Kardec continua, a mesma razão se inclina diante dessa justiça distributiva e imparcial, que leva tudo em conta. Tudo o que nós fazemos é levado em conta, jamais fechando a porta ao arrependimento e estendendo constantemente a mão ao náufrago, em vez de empurrá-lo para o abismo. E aqui a figura simbólica de Jesus, né? Na parábola do filho pródigo, quando o filho está vindo, Deus, na figura do pai, vê a distância e ele já sai ao encontro, né? E isso é muito bonito. Então, o anjo da guarda está à nossa disposição, os trabalhadores da casa estão à nossa disposição, os nossos amigos espirituais que conquistamos estão à nossa disposição de graça, sem intenção nenhuma. E é o que o Lorival falou, às vezes a gente pouco usa isso, né? Nós não ainda aprendemos a utilizar essas verdades. A gente lê, a gente entende, mas a gente, na hora, titubeia, né? Não tem aquela fé mesmo, né, pequenininha ali, aquela vontade pequena, aquele desejo ali, né, de mudança. Então, há que se ter um envolvimento nosso para que também a espiritualidade possa nos ajudar a soerguer aí a nossa fé. É o processo do passe, né? É mais ou menos a mesma simbologia da fisiologia, né? O passe físico ali, do magnetismo animal, com o passe espiritual ali, o envolvimento, que a gente pode fazer isso à distância, né? Com o olhar, está lá nas orientações, né? No capítulo 15 dessa obra nós vamos ver isso, né? No capítulo 14 é os fluidos, depois tem o capítulo 15 da Gênesis, Kardec vai explicar isso certinho. Ok? Deixa eu parar de apresentar aqui. Nós paramos aqui no 34. Já vou fazer aqui. Fica o 8 para semana que vem.